Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, o WhatsApp 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição, São Paulo 50526622. Participando conosco hoje, presidente nacional do PSDC, José Maria Eimael. Prazer tê-lo aqui, Eimael. Alegria minha. Que bom reencontrá-lo. Com certeza. E aquele jingo do Eimael? Como é que é Eimael? Aquilo faz fica parte da história política do país, né? O recall desse jingle é um dos mais... Esse jingle foi criado em 1985. É uma coisa... Foi criado por um alfaiate, é um companheiro nosso. A oficina dele continua na 24 de maio. Depois eu conto essa história. Pode contar. Então, era assim. A democracia cristã, ela foi fundada no Brasil em 45, 65, o regime militar extinguiu os 13 partidos que existiam. O PDC, Partido Democrata Cristão, era um deles. O presidente nacional era, então, o deputado federal Franco Montoro. Depois disso, a gente fica 20 anos fora do cenário político brasileiro. Mas, em 1985, por ocasião da reorganização político-partidária, é refundada a democracia cristã. Eu sou de Porto Alegre, sou gaúcho, né? Mas, a essa época, em 85, eu já estava em São Paulo. Era empresário em São Paulo, advogado em São Paulo. E aí a direção nacional descobre que em São Paulo estava um antigo militante. Aí eu sou convocado para presidir o partido em São Paulo e ser o candidato do partido a prefeito da capital. 85 foi um momento mágico, singular. A primeira eleição direta nas capitais, depois de 20 anos de prefeitos nomeados. Então, para mostrar que a democracia cristã havia voltado, não havia melhor maneira do que disputar a prefeitura. E aí, meu nome foi escolhido para ser o candidato. E nós estávamos numa sala, um grupo pequeno, né, decidindo com que nome eu seria candidato a prefeito. E a reunião estava indo para o final com uma certeza absoluta. Eu podia ser candidato com o nome de José Maria, JM, né? Mas jamais, em hipótese nenhuma, com o nome de Eimael. Nome difícil, um Y no meio para complicar. Aí um companheiro nosso, o nome dele é José Raimundo de Castro. Alfaiate, mas também é compositor de música popular. Hoje é membro da executiva nacional do partido. Aí ele ergue o braço e diz o seguinte, mas também tem uma coisa. Se a gente ensinar o povo a dizer Eimael, o povo não esquece mais. Vocês me dão 2 dias. Aí, Zacopé, só para não magoar o companheiro, sem nenhuma expectativa de sucesso. Tá bom, Castro, você tem 2 dias. No final do segundo dia, ele liga, 5 horas da tarde. E ele conta como foi. Chamou um auxiliar para segurar o telefone e ele pega o violão e me canta. Quando ele terminou de cantar, eu disse a ele, Castro, a partir de hoje, eu devo a você a minha história política. Eu senti que ele tinha criado algo genial. E qual foi a genialidade dele? Foi ver no EY, o EI brasileiro, que nós falamos a toda hora. E aproveitou também para dizer o que Eimael era, um democrata cristão. Muito marcante. História, né? João Bico de Souza, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Prazer tê-lo aqui, João. Prazer todo meu, muito obrigado pela oportunidade, Zacopé. Essa história do jingle do Eimael realmente é fascinante, que é o jingle mais tocado em todos os tempos na história da política brasileira. E vai ser um prazer estarmos aqui debatendo e conversando um pouco entre nós. Muito obrigado. O Eimael se referiu à eleição a prefeito. Podemos ter novidade na próxima eleição? Eu acho que nós precisamos dar uma nova identidade para essa cidade, não é? Eu acho que nós não estamos contentes da forma com que ela está sendo administrada já há algum tempo. Então, pensando nisso, como político novo, candidato novo na política, só disputei uma eleição até o momento. Hoje eu participo da Associação Comercial de São Paulo. Uma das classes que mais sofre nesse país aqui é a classe do empreendedor, que acredita ainda nesse país, que mantém esse país de pé.
apesar de todos os infortúnios que esses governos nos impõem, e eu acho que eu sempre estou à disposição, colocando meu nome à disposição para poder dar minha contribuição. Vai enfrentar o Datena, o Russomano? Olha, com todo assim, eu acho que é uma discussão. Vai entrar boa. de bico no meio dos dois? Isso é até eu gostaria de, se me permitir, aqui lançar no seu programa esse desafio, porque o meu nome é nome mesmo, né? Sim, meu nome é sim. João Bico de Souza. Mas o Bico, eu acho que aí os compositores de plantão, acho que dá um belo jingle. Parabéns. Obrigado. Maria Helena Mauad, prazer tê-la aqui, Maria Helena. Prazer é todo meu. Boa tarde a todos. Você é presidente do Ampliar. Relembra pra gente o que é Ampliar. O Ampliar é um programa de profissionalização de adolescente em situação de risco social. Ele vai da faixa etária dos 14 aos 24 anos, eles aprendem uma profissão e saem para o mercado formal de trabalho. É obrigado a estudar um período para poder frequentar o Ampliar. E qual é a área de atuação do Ampliar? Hoje são 17 cursos que a gente faz em 2 unidades. Nesses 25 anos que está completando esse ano o Ampliar, já foram profissionalizados 48 mil adolescentes. E como nós temos convênio com o Senai para esses cursos, foram emitidos 70 mil certificados Senai. Então, essa meninada, quando acaba os cursos, eles já saem para o mercado de trabalho, porque o certificado Senai realmente é um passaporte para um emprego, né? Fernando Vieira, prazer tê-lo aqui, Fernando. Prazer, Zacopé, prazer, ouvintes. Muito bom estar aqui. Eu tenho que refazer o anúncio, né? Porque não é apenas Fernando Vieira. Quantos homônimos você tem? Nossa, eu tenho uma comunidade chamada Me Chamo Fernando Vieira. Até porque o diretor, eu já disse isso uma vez e repito. Pois é. O diretor aqui da Rádio Trianon, Fernando Vieira de Mello. De Mello, o meu xará. Né? Sim, então, mas este é ator, publicitário, mímico. Como em mímico, e com a mímica você fala? Eu já perguntei, eu quero ver se você consegue. Vamos lá, mais uma vez. Falar boa tarde aos ouvintes da Trianon. Aí você falou boa noite. Você percebeu? O tom estava diferente. Adorei a Maria Helena falar do Senai, porque eu sou formado pelo Senai. Eu sou técnico em mecânica de precisão e agora, como ator, tenho feito um trabalho aí já há alguns anos, dando aula de mímica, de palhaço, né, de clown e de comédia dell'arte. O que é a oficina Comédia dell'arte? Então, a comédia dell'arte é um estilo de interpretação que fez muito sucesso durante mais ou menos quase uns 300 anos. Dizem que o nascimento da comédia dell'arte se deu em 1545, quando uma companhia de teatro foi até um cartório e se registrou como empresa. Apesar de se chamar dell'arte, na verdade foi uma atitude comercial, digamos assim. Antigamente, o teatro era ligado ou à igreja ou ao governo, quem bancava. E, pela primeira vez na história do teatro ocidental, um grupo de atores foi até um cartório e começou a sobreviver, a se autopagar, né, com o seu trabalho de rua, primeiramente, e depois foi até para as cortes. Chegou a ser proibido uma época, porque falava demais, e era do povo para o povo. E por isso também o uso das máscaras. Então são arquétipos famosos, né? O Arlequim. Opa! Já, sempre houve, né? De uma certa forma. Mas é um curso interessante que eu vou estar dando aí, uma oficina, onde o ator ou as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho desse estilo de teatro que acabou depois morrendo e se transformando na comédie française ou o teatro de costumes, e o teatro moderno. Então é meio básico assim, para os atores e para os alunos. Continua a repercutir a notícia da prisão de José Dirceu. Agora a discussão é se ele será transferido da sede da Polícia para a sede da Polícia Federal em Curitiba, onde estão concentradas as investigações da Operação Lava Jato. É lógico que os advogados tentam impedir a transferência, argumentando que ele não é perigoso. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso considerou justificável que o juiz Sérgio Moro, que comanda as investigações, queira manter toda a apuração dos crimes no Paraná. João Bico, Fernando Vieira, Maria Helena, Imael. João Bico. Eu acho que ele tem que ser transferido, sim. Passou da hora de botarmos ordem na casa.
o exemplo que tem que ser dado. Eu acho que nós estamos num momento que o Brasil tem condição de voltar para o rumo. Esse juiz, esse Moro, o delegado Moro, tem se demonstrado, acho que uma pessoa... o que já deve ter vasculhado a vida desse homem deve ter sido uma coisa incrível. E certamente não encontraram absolutamente nada, porque senão já tinham levantado, já tinham acabado com a moral dele, já tinham desmoralizado esse solitário, esse brasileiro solitário que está lutando contra gigantes. Então, acho que sim, acho que tem que ser transferido sim. Chega de falar que ele não é perigoso. Quem que é perigoso? Quais são as consequências de tudo que o Zé Dirceu e de que esse grupo fez, de todo esse dinheiro que foi desviado, de todo esse roubo que fizeram no país nesse momento, que estamos aí, acabando com as nossas instituições? Quais são as consequências disso? Quais são as ligações disso, eventualmente até com o crime organizado? Eu acho que está certo, tem que ser transferido sim. A cidadã Maria Helena Mauad, como vê esse momento, Maria Helena? Bom, eu também acho que ele deve ser transferido e espero que ele conte lá o muito que ele deve saber, que a gente ainda não está sabendo. Acho que hoje o juiz, o Sérgio Moro, realmente um vencedor, é um guerreiro, porque a gente não sabe até onde chega tudo isso. E ele, aos pouquinhos, vai enfrentando, pegando pelas beiradas, mas vai chegando onde a população espera que chegue, né? Segundo o custo, a polícia não tem mais homens, né? A Polícia Federal não tem mais homens para ramificar. Então, a ordem agora é subir, porque aonde vai, pega 5, 6, não tem mais gente para poder investigar tanta corrupção que transformaram nosso país. Fernando. Nós estamos chegando num ponto, engraçado ter falado do Senai, né? Que a gente tinha lá ensaio de materiais. E quando você faz um ensaio do material, você faz testes. E existe um ponto chamado ponto de ruptura. Você estressa até o momento de quebrar. A gente está chegando nesse ponto de ruptura. Então, acho que as atitudes que estão sendo tomadas nas vias legais, elas têm que ser profundas mesmo. E, nesse caso, foi analisado, tem que ser encarado com uma periculosidade grande, porque isso vai acabar refletindo. E tem que dar o exemplo, tem que vir de cima. Não adianta ficar, né, acabando em pizza, a gente não aguenta mais pizza, vamos mudar o cardápio. Imael. Na minha visão, a Operação Lava Jato, ela tem que seguir o caminho dela. E com determinação, profundidade. Agora, eu quero abordar um outro ponto, que se aproxima da posição que você colocou, a questão da ruptura. Qual é o momento que hoje a pátria vive, o Brasil vive? É um momento de tragédia. É um momento de tragédia. Mas qual é a lição do mundo? Na história das grandes nações, foi exatamente em suas tragédias que ela buscou, na força do seu próprio povo, um recomeço. Nós hoje chegamos realmente numa situação extrema. Mas não é um momento de você se acovardar. É um momento de dizer, a pátria está em perigo e eu tenho que tomar uma posição. E os homens e mulheres de bem do nosso país estão tomando essa posição. Eu tenho dito aos meus companheiros de partido, está nascendo um novo Brasil. O Brasil das pessoas de bem, o Brasil dos patriotas, onde as palavras honra e caráter são as palavras mais pronunciadas. Então, dessa situação trágica que nós vivemos, está nascendo um outro Brasil. E daqui ao tempo, e não vai demorar muito tempo, a gente vai dizer o seguinte, como é que um dia o Brasil ser daquele jeito? Vocês podem ter certeza. Olha, a tragédia de hoje nasce um novo Brasil. Eu concordo com você do seguinte, quando você falou uma frase muito certa. As grandes nações mudaram, né, em crises como a nossa. Só que as grandes nações, eu acho que a parte da educação era muito superior à nossa. A educação no nosso país é zero à esquerda. Então, é muito difícil, eu acho que vai custar muito para que a gente consiga levantar devido à falta de educação no país. Algo acrescentado? Eu acho que o momento nós temos percebido essa inovação, muita gente indo
levantando sua bandeira, saindo da área de conforto. Eu acho que é o que eu tenho feito. Essa minha entrada na política, eu julgo como isso. Eu sou filho de um operário nordestino, meu pai veio da Paraíba, trabalhou 35 anos numa única empresa, Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, e pai de 6 filhos. Graças a Deus conseguimos construir aí uma empresa muito bem sucedida na área de iluminação. E a minha família, minha esposa e minha filha, e meu filho: pai, o que você vai fazer na política? Falei: olha, me sinto na obrigação, de verdade, de dar a minha contribuição do que eu recebi. Eu não me sinto mais confortável de ficar dentro da minha casa vendo toda essa baderna que acontece na nossa cidade e no nosso país, sem dar a minha contribuição. Então, eu acho que toda essa lambança que esse governo provocou nesses últimos mandatos está nos chamando à responsabilidade. E eu percebo que eu não sou um solitário nessa nova navegação. Nós temos percebido dentro do nosso próprio partido, quando eu fui buscar um partido político, por que eu entrei no PSDC? Porque o PSDC é um partido que nunca, se você pegar na história, vai completar 70 anos a história do PSDC, não tem um escândalo, não tem um ato de corrupção, não tem uma suspeita. Então, o que eu julgo é que o momento é muito propício para que a gente saia da área de conforto. E está nas nossas mãos a mudança. Eu acho que nós temos essa condição. Nós temos uma arrecadação fantástica, nós temos dinheiro suficiente para poder movimentar esse país. O Brasil, a nossa maior crise hoje, eu acho que não é financeira, a nossa maior crise é política. Resolvendo essa crise política, o país volta a receber investimentos rapidamente. Bico, você é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Com a tua análise sobre a declaração através da presidência, através do presidente Alencar Burti, sobre o aumento, o reajuste da taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Fazer uma observação aqui: além da Associação Comercial, nós temos também a FACESP, que é a Federação das Associações. São 420 associações no estado de São Paulo, que eu também sou vice-presidente, e também o presidente é o meu querido Alencar Burti, que aniversaria agora a semana que vem. Um grande abraço a ele, nosso grande líder na Associação Comercial. É equivocada essa posição. O país está em crise, as empresas fechando, os empregos sendo cada dia mais diminuídos, as empresas demitindo, e você vai na contramão aumentando juros. Isso é uma política absurda. Eu acho que não existe mais essa possibilidade. Agora o Congresso vem falar em aumento de impostos de novo. Nós já pagamos a maior carga tributária do mundo. Está lá na Constituição, colocada lá no artigo 150 da Constituição, pelo Constituinte Emael, que eu vou depois pedir para o senhor explicar isso, que estão tornando inviável. Isso já é crime. Já chega a ser crime, já está entrando, a nossa carga tributária já entra na fase de crime, porque ela é impagável. Mas o setor financeiro vai bem. Nós tivemos uma das maiores transações com o Bradesco comprando o Itaú bateu HSBC. Também, teve mais uma vez aí recorde de dessa lucro, transação, né? Dessa compra que foi daqui a pouco realizada agora, e as pessoas questionam se haverá o aval para a concretização. Não, imagina, né? Imagina que vai haver. O que simboliza hoje a tragédia que a gente está vivendo? São as portas fechadas. Ande na rua do comércio. Dizem que a maior empresa hoje aluga-se. As portas fechadas. Aquela porta de alumínio de ferro cinzenta baixada. A prova é 25 de março, está cheia de coisa para alugar. Então, isso é a grande... É a expressão visual da tragédia. As portas fechadas. E porta fechada significa emprego perdido, significa miséria, significa sofrimento, significa desalento. Mas, eu volto a repetir, é da tragédia
que nasce o futuro. Maria Helena, mudando aqui, o Mário do Ipiranga pergunta se a senhora saberia informar se existe algum órgão do governo que ampare e oriente filhos menores de presidiários que cumprem pena no sistema prisional paulista. Mário do Ipiranga. Olha, eu, na realidade, não conheço. Antigamente, o Ampliar pegava a meninada aos 12 anos, mas isso foi proibido pelo governo, mesmo porque eles não podem trabalhar, então fica fazendo curso, que é o que desanima, mas pelo menos se estão lá, não estão na rua e nem no tráfico, porque o caminho é mais rápido no tráfico, né? Mas eu não conheço nenhum programa de governo para isso, não. Imael, Anderson da Lapa, como gaúcho, qual sua avaliação sobre a atual crise política financeira vivida pelo Rio Grande do Sul? Um desastre, né? Desastre. O governo atual herdou uma herança maldita. Não? O governo anterior foi o governo do PT, que acabou com o Rio Grande do Sul. Não? E o governador atual está fazendo o possível. Não? Mas é uma dificuldade muito grande. Mas também da crise vai nascer o crescimento do Rio Grande do Sul. João Bico, segundo a Folha de hoje, foram constituídos nos últimos 20 anos a ridícula média de 1,9 quilômetros de metrô por ano para que o sistema metroviário... Por que o sistema metroviário não tem espaço maior na administração estadual? Bom, essa é a pergunta do Carlos Mendes, do Butantan, para você que é vice-presidente da Associação Comercial. Você vai se habituando com as perguntas de um candidato. Não só no estado, né, mas no município também. Além de ser o metrô mais caro do mundo. Eu adoro o metrô. Nosso metrô é maravilhoso. Eu tive oportunidade, tenho minha própria atividade profissional me obriga a viajar muito pelo mundo e o nosso metrô não deixa a desejar nada a nenhum metrô que eu já andei fora daqui do país. Nosso problema é a malha, né? A malha é muito curta. Então você tem esse crescimento medíocre do metrô e não só do metrô, mas do transporte sob trilho de uma forma geral, que comprovadamente é um dos mais eficazes. Porque, lamentavelmente, nós vivemos nessa política da corrupção. É o metrô mais caro do mundo. Aonde outro dia foi dito aí que não se vende um paralelepípedo no Brasil para uma municipalidade sem pagar, sem ter que, de alguma forma, utilizar da corrupção e quase que matar. É verdade, é assim que funciona. Está na hora da gente considerar, está nas nossas mãos, eu acho que na mão da nossa geração, essa modificação. Imael, a democracia cristã sempre foi governo, sempre teve uma grande aceitação popular em países como Chile, Itália e em outros países. Agora eu fico devendo o resto da pergunta aqui, Imael. Ô, Jaminho, não funciona, Jaminho. Eu fico devendo o resto da pergunta aqui, porque não sei como é que... Com quantos dedos eu subo ou desço a pergunta aqui? Mas deixa eu te falar um pouco da presença da democracia cristã no Brasil. É uma coisa, pô. E o que a democracia cristã já fez pelo país. Eu acho muito importante. Numa hora de desânimo, que as pessoas olham os partidos políticos com desconfiança, o que a democracia cristã já fez pelo país? Vou dar alguns. O Montoro foi um dos grandes líderes da democracia cristã, um trabalho extraordinário, né? E agora, recentemente, na Constituinte, quando terminou a Constituinte, como intérprete da democracia cristã, como agente da democracia cristã, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Aprovei 145 propostas. Conceitualmente, a mais significativa delas foi aquela que definiu o modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, que é o inciso 1º do artigo 3º da Constituição Federal. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ou seja, tudo que se fizer no país tem que ter esse foco. Servir a causa da justiça, a causa da liberdade e a causa da solidariedade, da qual você é o expoente, com o seu trabalho na Ampliar. Conquista dos trabalhadores, todas as conquistas dos trabalhadores na Constituinte são nossas, todas. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, garantia contra despedida sem justa causa, direito do trabalhador ao lazer, incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher.
Na área da educação, nós conversávamos antes um pouco. Eu estudei com bolsa de estudos, sou mais velho de 7 filhos, de um servidor público do Rio Grande do Sul, já falecido. E fiz o meu curso primário, hoje, os primeiros anos do fundamental de uma escola pública. Só tinha uma escola pública para fazer o ginásio, fiz o exame de admissão, não passei. E a minha família não tinha nenhuma condição de me pagar uma escola privada. Mas o meu pai foi na prefeitura, era um homem determinado, conseguiu falar com o prefeito e me conseguiu uma bolsa de estudos. Com essa bolsa de estudos eu fiz ginásio, colégio, 2 faculdades, me formei em primeiro lugar na minha turma de Direito. E só tive uma ascensão social porque tive a oportunidade de estudar. Tá? Nas famílias carentes, a educação é a única chave que abre o futuro, não tem outra. Tá? E, em razão disso, lá na Constituinte, propus, defendi e aprovei a possibilidade da utilização de recursos públicos para a Bolsa de Estudos. Hoje são centenas de milhares de jovens que estão no ProUni porque estudaram com Bolsa de Estudos. No ProUni são 2 pernas. Ou estudou em escola pública ou estudou com Bolsa de Estudos. Tá? Aqui na AltV estamos mostrando uma foto tua aí. Olha aí. Você se lembra desse Imael aí? Quanto tempo tem isso? É bom não lembrar, né? Não, é bom lembrar. No hino do PSDC diz o seguinte, numa parte... PSDC, tantas barreiras tivemos que vencer. A vida é isso, né? Enfrentar e vencer barreiras. Sem dúvida alguma. Gostou de ver a foto? Gostei Se demais. surpreendeu? Que vontade de abraçar aquele garoto. Mas continua abraçando o tempo todo aí, né? Fazendo a diferença. Se surpreendeu com a foto? Demais, né? É que a Rayala... Obrigado pelo carinho, né? A Rayala conseguiu uma foto do Imael, estudante. Quanto tempo tem? De quando isso? 15 anos? Menos? Eu acho que aí eu tinha uns 13 anos. 12, pouco 13 menos, né? Mas aí ele se surpreendeu quando viu aqui. Né? Muito obrigado mais uma vez. Ele ficou até carinho. emocionado. Nós vamos para um intervalo e já no retorno a gente fala com a Gisele Souza do setor de eventos da FIPESP. Também vamos conversar com a Maria Helena sobre os 25 anos do Ampliar e com o Fernando Vieira sobre a Comédia dell'Arte. Retornaremos em instantes. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na AltV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos
rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira! A árvore respira! E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Nosso blog, gentequefala.com.br. Conosco hoje o presidente nacional do PSDC, José Maria Eimael, a presidente do Ampliar, Maria Helena Mauad, o ator, publicitário, orientador do curso Oficina Comédia dell'Arte, Fernando Vieira, e o vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, João Bico de Souza. Antes que eu pergunte para Maria Helena, como eu tinha anunciado, João Bico, qual a sua avaliação dos filiados da Associação Comercial de São Paulo sobre a atual política de segurança pública implantada em nossa cidade pela Secretaria da Segurança? É o Leonardo quem pergunta. Eu não entendi a pergunta, desculpa. Ele pergunta sobre a atual política de segurança pública implantada em nossa cidade. Faz aqui uma relação, o que pensariam os filiados da Associação Comercial. Acho que a segurança pública é um dos males que mais aflige a todos os cidadãos brasileiros. Como tudo nessa cidade, nesse momento, eu acho que no momento que nós vivemos, tem que ser reestudado, reavaliado, reanalisado. Eu estive analisando agora, estive vendo, parece que o Major Olímpio, que é um grande amigo e defensor dos militares, conseguiu passar e apoiar um projeto que torna crime hediondo quem comete crimes contra os policiais, né? E eu dizia também ao Olímpio que eu gostei muito dessa atitude dele. E uma das coisas que eu gostaria muito de ver é que quando o agente público cometesse crime, ele também pagasse de uma forma diferenciada. Então, eu acho que, na verdade, nós estamos com um momento no país de reavaliação de conceitos, de responsabilidades. Realmente nós precisamos criar esse conceito de cidadania, de responsabilidade que é muito importante. Saber até onde nosso direito não prejudica o direito do próximo. E a parte de segurança pública é uma delas. Eu sou um admirador, sou fã. A Associação Comercial de São Paulo, ela faz uma entrega de prêmios, ela premia as polícias, as Forças Armadas, a Guarda Municipal, com o troféu Marco da Paz, que é um troféu que foi criado pelo Gaetano Brancati Luigi, um italiano que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. É um monumento que está presente hoje em vários países do mundo, inclusive na China. Nós temos, pelo conhecimento que nós temos, é o único monumento internacional em solo chinês, pela seriedade desse compromisso de cultura de paz.
Eu sou vice-presidente desse monumento a nível mundial e nós entregamos isso valorizando os policiais através da Associação Comercial de São Paulo em todas as nossas 15 distritais. Através do comando e daqueles que se destacam no cumprimento das suas tarefas, das suas missões, anualmente nós destacamos, entregamos e presenteamos e homenageamos esses profissionais que vão, quando saem da sua casa, sem saber se retornam, dando sua vida em defesa da nossa. Eles merecem também a responsabilidade daqueles maus companheiros e da punibilidade daqueles maus companheiros que colocam também a vida deles em risco. Então, eu acho que um programa de salário, de remuneração, o salário do policial hoje é muito baixo, eles que não têm, o Estado não tem dinheiro para pagar. Não é verdade. Nosso problema é gestão, a nível estadual, federal e municipal. É gestão, não existe outro problema. Nós, há muito tempo, não temos pessoas comprometidas com uma boa gestão da arrecadação do dinheiro, do compromisso que nós temos. Maria Helena Mauad, 25 anos de Ampliar. Estamos comemorando desde 1990 até agora a atuação do Ampliar. E agora, que Ampliar está Bom, hoje nós promovendo? somos 2 unidades, uma no Jardim São Bernardo, ali perto do Grajaú, pegado do Grajaú, e a outra aqui na Brigadeiro, antiga sede do Secov, que é o Sindicato da Habitação, da onde o Ampliar surgiu, e que é um enorme parceiro do Ampliar, que é o Secov. E são cursos diferentes, o da periferia é mais padaria, confeitaria, tem informática, serigrafia, que são cursos para a mão de obra ser absorvida para lá, devido à condução pesar muito hoje, né? Já na Brigadeiro, são cursos para a mão de obra ser absorvida aqui. Quando nós montamos a Brigadeiro, foi pensando em colocar como alunos aqueles pessoal dos Cortiços, do Bexiga, Bela Vista, que realmente são os que frequentam ali. Eles são obrigados a estudar, e os cursos aqui da Brigadeiro, nós temos um mini salão de cabeleireiro, que então tem curso de cabeleireiro, maquiagem, manicure, cursos de assistente administrativo, auxiliar de escritório, tem curso de web design, e com isso o Ampliar foi crescendo. São 2.200 alunos por ano que passam pelo Ampliar. Então, realmente é um batalhão. Maravilha. 25 anos. Agora, em setembro, nós fazemos... Todo ano a gente faz um jantar em benefício do Ampliar, que é com uma verba que a gente programa o ano seguinte, aquilo que nós queremos melhorar e tudo. E esse ano vai ser no dia 17 de setembro, no Buffet França. O tema do jantar é o Mundo Mágico da Vida, que realmente é uma mudança de vida da molecada. Perfeito. Antônio Carlos Duarte Moreira, presidente da FIPESP. Boa tarde, Duarte Moreira. Boa tarde, meu caro Zancopé Simões, que alegria. Prazer imenso falar contigo. E o tema hoje, credores interessados em acordo para pagamento de precatórios. Isso. É isso mesmo, Duarte? Há uma esperança daqueles que têm precatório por receber? Olha, os servidores públicos que têm precatórios a receber, eles devem enviar suas propostas durante o mês de agosto, de segunda, que já começou no dia 3, até a segunda-feira, dia 31, para a Coordenadoria de Precatórios, que fica Rua Maria Paula, 270, 8º andar, das 11 às 16 horas. Mas é importante, Zancopé, que se mantenham atentos, pois somente propostas apresentadas por advogado com procuração atualizada e com poderes específicos para realizar acordo serão aceitas. Duarte Moreira, deixa eu acrescentar aqui que em edital publicado no Diário Oficial de 3 de julho, a Prefeitura está convocando os credores do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo e Prende, Serviço Funerário, também da Prefeitura de São Paulo, que tem interesse em formalizar estes acordos. Em março, o Supremo Tribunal Federal determinou que estados e municípios devem quitar suas dívidas com precatórios até 2020. Será que essa proposta de acordo já é uma sinalização para o fim da dívida?
Olha, eu espero que seja uma parte, né? Nem todos vão concordar com essa fórmula apresentada. Acredito que já é um passo, principalmente porque é uma determinação judicial e, como você sabe, os nossos ouvintes também, tem que ser acatada. O Supremo Tribunal Federal também permitiu que medidas adicionais fossem fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Em junho, a Prefeitura e o Estado apresentaram uma proposta de emenda constitucional ao Congresso que prevê que os entes federados possam utilizar para a quitação de precatórios até 30% dos depósitos judiciais não tributários. Essa é uma Duarte boa. Moreira, onde buscar mais informações sobre a proposta da Prefeitura? Vamos lá. Quem estiver interessado na proposta, basta acessar o portal da instituição, onde encontrará material explicativo. Também pode enviar e-mail com suas dúvidas para precatórios@prefeitura.sp.gov.br. Na dúvida, o mais importante é falar com o advogado, que é patrono da ação do servidor. A FIPESP não recomenda que os credores façam acordos com deságio de 40%. É um absurdo, porque é uma perda expressiva do valor do precatório. O credor, servidor público, precisa fazer a conta corretamente, avaliar quanto vai perder, porque ele arcará com o pagamento do imposto de renda, além dos honorários do advogado, e nem sempre o acordo compensa. A Prefeitura de São Paulo já fez outros acordos e a adesão ao Zancopé foi pequena por parte dos servidores. Duarte Moreira, agradeço tua gentileza mais uma vez com o Gente que Fala, esclarecendo dúvidas aos associados da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Duarte Moreira, uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e obrigado a você. Gente que fala conosco hoje, o José Maria Eimael, que é presidente nacional do PSDC, a Maria Helena Mauad, que é presidente do Ampliar, o ator Fernando Vieira, que é orientador do curso Oficina Comédia dell'Arte, e também o vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, João Bico de Souza. É possível que você já se manifeste, Bico, neste momento como pré-candidato? Eu acho que sim. O meu presidente nacional... Assinalando sempre a figura do pré-candidato, ou seja, depende de uma convenção que vai acontecer em junho do ano que vem. Como tem o Datena, como tem o Russomano, o João Dória, então eu, Zancopé, posso dizer que quero ser candidato agora? Com certeza. Não, estou perguntando... Não, se você disser o seguinte, eu quero ser um candidato, você tem toda a liberdade para falar. Sim, porque há algum tempo, tem um período que se falar isso é caçado. Os adversários vão lá e tratam de impugnar a pretensão. Meu nome estará lá na convenção do PSDC para disputa. Palavra de escoteiro. Fernando Vieira, o Oficina Comédia dell'Arte. Começa depois de amanhã, é isso? Começa depois de amanhã, dia 6 de agosto, na quinta-feira. Serão nas tardes durante 2 meses, das 14 às 17 horas. Muita gente está reclamando. É à noite, quando é que vai ter à noite? A gente vai começar a pensar nesses horários também. Como você sabe, eu tenho 2 gêmeos e não tenho babá. A minha mulher trabalha bastante e nós decidimos assim, eu vou trabalhar quando dá. E aí esse é o horário que eu posso. Os meninos estão na escolinha, aí eu consigo ministrar as minhas aulas, cursos, Suzy coach. tá na Globo? Suzy não está na Globo, não. Ela está com um programa na web chamado Ai Mãe, que são 5 mães que falam sobre o fato de serem mães conectadas com a internet. Ela e a Maria Cândida tiveram Maria aqui. Cândida, exato. É muito divertido o projeto encabeçado pela Maria Cândida. Tem a Mônica Carvalho, a Solange Frazão e também a Vanessa Jackson, que é uma figura. E as 5 fazem esse quinteto irreverente de mulheres falando sobre a maternidade e estarem conectadas. Voltando ao Comédia dell'Arte, que é essas máscaras que você mostra? Eu trouxe alguns exemplares de máscaras que, para vocês, engraçado falar, comédia dell'arte, coisa diferente. A gente tem no Carnaval uma referência muito clara da comédia dell'arte, que é o Arlequim, a Colombina, né? O Pierrot, que nada mais é o Pedrolino na cultura italiana, que virou Pedrolino, Pedrinho, Pierrot.
E tem outros também, que é o Pantalone, que é o velho, avarento. Você tem o Capitano, que é o aventureiro estrangeiro, né, o espanhol. Temos o Arlequim, que é o servo esperto, né? E temos o Dottore, também um dos velhos, assim como o Tartaglia, que representam aqueles que detêm o poder. E é interessante, o Dottore, em geral, ou é um médico ou um advogado. Então, eles falam muito, eles são usados muito para manter a comédia no momento em que houve uma acrobacia, uma cena de luta, e aí os atores têm que descansar. Eles usavam as máscaras principalmente para dizer quem é que está atuando, porque os espetáculos eram feitos em praça e não tinha a coxia, ou seja, aquela parte onde você não vê o ator. Então, eles estavam presentes. Então, eles ficavam com as máscaras acima do rosto, e quando ia entrar em cena, eles vestiam as máscaras e aí começavam a atuar. E falava. No caso do Dottore, é muito falastrão. Ele fala, mas não chega a lugar nenhum. Aí os atores olham para ele e falam, tá bom, Dottore, pode sair. E aí o doutor terminava, dava o seu recado e ia embora. Pode sair, é bom. É quase isso, é uma maneira, é uma arte interessante, e eu faço questão de enfatizar para os estudantes, as pessoas interessadas em teatro, né, porque a comédia dell'arte, na Itália, é pouco estudada, é engraçado isso, né? É como o samba no Brasil, né? Onde é que você vai estudar samba? Você vai numa escola de samba. Mas eles não ensinam, verdade. né? Não é uma escola, né? Assim, tem isso um pouquinho, mas assim, você tem que ir numa escola de dança, de salão, etc. E mesmo na Itália é difícil. Eu encontrei um curso bem bacana, que é exatamente a base do que eu trabalho, que é onde dá para o ator esse panorama de como eram os tipos de época, que até hoje existem. Os enamorados, são os jovens adolescentes, os servos, que estão sempre querendo arrumar uma necessidade básica, que é comer ou dormir. E eles são muito engraçados, né? Os verdadeiros comediantes são os servos, que a gente se espelha neles. E, logicamente, também os anciões, né? Os velhos, que são divertidos porque eles, no começo, parece que são avarentos, mas eles, no final, eles pagam o banquete. Sempre termina em festa. E é um trabalho... Como a Itália, no século XVI, não existia ainda a unificação, cada pequeno país falava uma língua. Então, o que acontecia? Como é que você fez sucesso com uma expressão teatral onde você não usava era falado, mas cada um falava um dialeto? Então, era muito divertido, porque, para expressar corporalmente, as pessoas entendiam do que se tratava, independente de conhecer o dialeto ou não. E isso... Já usavam as libras lá. Muito mais libras, expressões, e o piangere. Né? Eu tenho ancestrais italianos, morei um tempo lá, e é divertido perceber como nós, brasileiros, também temos essa coisa da expressão corporal. Né? Esse curso que você vai ministrar começa depois de amanhã, dia 6, até 24 de setembro. Isso. Quem pode participar? Ainda é possível? Ainda é possível. Eu estou dando aquela coisa brasileira, deixei sempre para a última hora. A gente adoraria fechar o curso uma semana antes, ou 15 dias antes, mas não dá que esperar o pessoal... aproveitar o programa para divulgar, exatamente. Mas é aberto para todas as pessoas, os curiosos, não precisa necessariamente ser ator, não precisa ter DRT, jovens de qualquer idade. Algumas pessoas falam assim, mas pode criança? Eu falo, pode criança. Né? Apesar de que eu aprendo mais com a criança. Né? Todo o meu trabalho, tanto de mímica, como de comédia dell'arte, como de palhaço, é tentar reavivar a criança que existe em cada um, que é também esse lado positivo. A criança brinca... cai, mas ela levanta e volta a brincar. Como é que entra em contato contigo para participar do curso? Muito bem. Armazém Cultural é o espaço onde eu vou estar dando essa oficina. Fica na Rua dos Cariris, 48, em Pinheiros, pertinho do metrô Faria Lima. E o telefone é o 2729-5137. Já a gente repete. Aí, Mael, o que você acha do deputado Cunha e suas declarações na Câmara? Antes de comentar isso... É o Helder do Cambuci, mas pois não. Vou comentar isso. Mas, viu, Fernando, uma carência que existe na periferia de São Paulo é a falta de espaços culturais para a atuação do teatro amador, da música, da exposição de pintura. Então, isso, viu, Bico, é uma carência em São Paulo. Você vai no final de semana na periferia de São Paulo, no sul, na Zona Leste, qual é o cenário que você vê? Aqueles jovens encostados em muros, lá, porque não tem nada para fazer.
Essa é uma grande carência que tem. Agora tem o rolezinho, né? Eu cheguei a participar da Fábrica de Culturas na Zona Leste, achei bem interessante o trabalho deles, empregando jovens, né? Mas, com certeza, quanto mais, melhor. É importante ter essa... Olha, isso aberto aos colégios, né? Eu acho que isso tem que ser integrado aos colégios. Já que você vai ser candidato, eu vou te dar uma dica do seguinte. A Fundação Casa... São suas palavras. Minhas palavras. A Fundação Casa, por exemplo, o menino, para ficar no regime semiaberto, ele tem que estudar e fazer uma atividade, ou esporte ou cultural. Então, o que acontece? Ele estuda num período e no outro ele vai atrás de um esporte ou de uma atividade cultural. Não existe. Porque onde é que tem esporte, para quem estuda de tarde, onde é que tem esporte de manhã para moleque de Fundação Casa? Não tem, só subir e descer do trem. E onde é que tem museu aberto, alguma coisa cultural que eles possam fazer de manhã? Também não tem. Então, fica na rua. Isso é o que o Emael falou, é a pura verdade, a falta que existe. Agora, se você juntar, como eu faço de vez em quando, um grupo de adolescentes, e você levar no MASP, eles ficam na maior felicidade do mundo, porque eles não vão por eles, porque eles são tímidos. Mas se você leva, eles aproveitam o máximo. Não, com certeza. Na verdade, eu acho que todo esse sistema, não só da Fundação Casa, mas o sistema carcerário do Brasil também, ele é uma fábrica de criação de delinquentes, de marginais. É um inferno na Terra. Lamentavelmente. Eu acho que eu fui um dos primeiros empresários no Brasil a ter essa mão de obra trabalhando na minha indústria. Até tivemos um problema na época, era o Mário Covas governador. Fomos parar todo no gabinete lá com o sindicato, porque era contra completamente o trabalho do... Então fui conhecer, muito jovem ainda, na época eu tinha 20 e poucos anos, e fui conhecer esses presídios para ver como é que viviam, porque o meu pensamento era diferente. Esses marginais cometem os crimes, vão para lá e ainda ficar comendo às nossas custas? Aí fui conhecer. Gente, é desumano o que acontece com essas pessoas. E essas pessoas, elas vão lá para ser... O Estado tem a obrigação de recuperá-las ou tentar recuperá-las, gastam uma fortuna para isso, não fazem, e isso vem tudo contra nós, porque quando eles vão para a rua, eles vêm mais revoltados ainda. Nós temos de ampliar um convênio com o egresso do sistema prisional, com o pessoal do AfroRec. E é exatamente isso, eles saem, a hora que abre a porta para o mundo, eles não têm família, dinheiro e emprego. Volta para o crime. E eu vou lhe dizer uma coisa, não é o Estado que vai resolver isso, não, ou o município. Tem que ser através de ONGs, através de instituições como a sua, que fazem o trabalho sério. Mas eu senti que as grandes empresas todas abriram a porta para esse público. Se for escolhido o candidato a prefeito e for eleito prefeito de São Paulo, certamente vamos ter uma parceria nessa... Ok. Emael, responda a pergunta, por favor, que foi formulada aqui pelo Hélder do Cambuci, sobre o deputado Cunha e suas declarações na Câmara. O presidente da Câmara, na nossa visão, comete um equívoco. Ele pode ter a opinião pessoal dele como deputado, mas hoje está investido na figura de presidente da Câmara dos Deputados. E a posição de presidente é uma posição que exige equilíbrio e exige a compreensão que está exercendo um poder. E no exercício desse poder de presidente da Câmara, ele tem que ser um estadista. Senão ele desserve a causa da democracia, desserve a causa do parlamento. Então, quando começa essa jactância, essa maneira de falar, né, revela que há uma dissociação entre a figura do presidente da Câmara e a figura do deputado. Fernando Vieira, Carla Viena, da Santa Cruz. Como você vê a evolução do teatro nas periferias do Brasil, não é nem de São Paulo? Uau! Você vê? Eu vejo sim. Eu percebo que existe uma preocupação maior, sempre maior, de dar ao jovem da periferia condições para que ele possa desenvolver. Educar é transmitir valores. Hoje em dia a gente pensa num único valor, que é o dinheiro.
E o valor financeiro, monetário, ele é pífio no sentido de se manter uma sociedade viva, uma sociedade com embasamento. Então não adianta dizer, olha, você precisa estudar para ganhar dinheiro, você precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Sendo que o trabalho do artista, muitas vezes, é de esclarecer, clarificar essa visão do mundo. Quer dizer, você tem que se desdobrar. No Brasil, a gente tem uma cultura... Agora, eu percebo nos jovens que vêm fazer cursos comigo, eles querem fazer sucesso logo, rápido. Eu quero ser rico a curto prazo. Né? Sendo que o que é a riqueza, né? Financeira comparada ao que você pode transformar o outro. Né? Nesse sentido, eu acho que precisa sempre mais, não tem jeito. A gente não deve se saciar, achar, não, já está bom e acabou. Isso em qualquer país do mundo. Você precisa manter a cultura viva. Né? A Mônica diz que as grandes peças de teatro, os ingressos são muito caros. Concordo. Existe aí uma política ainda de valorização através de leis de incentivo de peças que só podem ser sucesso. Eu sempre lembro o Abujanra, lembro o Valmor, que falava, eu fiz muitos fracassos, através dos fracassos é que a gente aprende. E hoje em dia você só recebe patrocínio se for sucesso. Não é coerente. Você precisa estimular as pessoas a experimentar. Aí não só na certeza, eu vou acertar no público, tem que ser um sucesso de público, etc. E o processo? E o trabalho artístico? Como se cada pintura, aqueles caras que pintam um quadro para combinar com o sofá, sabe essas coisas? Gente, pelo amor de Deus, precisa buscar entender que a arte é um pouquinho maior do que essa coisa só comercial. Né? Como é que eu entro em contato com a oficina Comédia dell'Arte? É o pessoal do Armazém Cultural, fica na Rua dos Cariris, 48, pertinho da estação Faria Lima do metrô aqui em São Paulo. E o telefone é o 2729-5137. Ou vai lá no site www.armazencultural.com.br. João Bico, para encerrar, Geraldo pergunta a você como está o impostômetro. Olha só, nosso impostômetro. Girando adoidado. Você veja a crise que nós vivemos. Nós não temos mais tempo. O país, rapidamente. O impostômetro arrecadou 1 trilhão 10 dias antes do ano passado. Ou seja, a única fonte que não está em crise é a de arrecadação do governo federal, dos nossos psicopatas tributários. João Bico de Souza, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Muito obrigado. Eimael, muito bom tê-lo aqui, Eimael. Eu quero concluir fazendo uma homenagem a você. Imagine. O seu trabalho é a prova concreta do cumprimento da Constituição brasileira, quando estabelece que a nossa sociedade tem que ser livre, justa e solidária. O seu trabalho é um exemplo fantástico de solidariedade. Maria Helena Mauad, o teu evento que você organiza, Jantar Beneficente, no próximo mês? Dia 17 de setembro, e o contato pode ser pelo telefone 5591-1281 ou mesmo pelo site www.ampliar.org.br. É bom tê-la aqui no Gente que Fala. Obrigada. Fernando, repete o teu telefone aqui, o Vamos endereço. lá, o 2729-5137, Rua dos Cariris 48, Armazém Cultural, Oficina de Comédia dell'Arte, de 6 de agosto a 2 de setembro, quintas-feiras, das 14 às 17 horas. Agora eu já sei que até setembro você tem compromisso, vai ser difícil das voltar. quintas-feiras nesse horário, mas de terça-feira estamos aqui, estamos livres. Reserva o espaço para o nosso Gente que Fala. Beleza. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.